Concurseiro não tem um diazinho de paz. Esta semana voltou ao debate a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei 14.456/2022 que mudou a exigência de nível médio para nível superior do cargo de técnico judiciário do Poder Judiciário da União. Apesar de eu ter vários vídeos aqui no canal tratando desse assunto, talvez você nunca tenha ouvido sobre esse tema. Então eu vou fazer um rápido resumo aqui para você se inteirar desse assunto. E eu tenho que fazer esse resumo porque o que eu vou falar aqui pode impactar diretamente em todos os concursos de tribunais do Poder Judiciário da União que estão por vir, inclusive o concurso do TSE. Até o ano de 2022, exigia-se apenas o nível médio para quem quisesse tentar o cargo de técnico judiciário do Poder Judiciário da União, que engloba os tribunais superiores de Brasília, os tribunais do trabalho, os tribunais eleitorais e os tribunais regionais federais, além do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Somente esse TJ, que é o TJDF, integra o Poder Judiciário da União. Entretanto, a Lei 14.456/2022 passou a exigir nível superior para o cargo de técnico judiciário. Até aí, tudo bem. Passar a exigir nível superior e uma carreira que exigia apenas nível médio, isso é uma questão de decisão político-administrativa. Então, se o governo entende que o ideal é exigir nível superior, e está tudo bem. Isso acontece em várias carreiras, já aconteceu em várias, e vai acontecer em várias outras também. Quanto a isso aí, não se discute se é constitucional ou inconstitucional. É constitucional e ponto final. O problema é que eles fizeram isso por um ajeito lá no Congresso Nacional, desrespeitando tudo aquilo que você já estudou sobre processo legislativo previsto na Constituição. Eu vou usar um exemplo aqui que vai ficar ainda muito mais claro para você entender. Suponhamos que em um determinado momento o TRE da Bahia ele envia um projeto de lei para o TSE dizendo: Ô TSE, nós precisamos extinguir aqui no nosso TRE da Bahia 5 cargos de auxiliar judiciário que ainda existe aqui. Nós vamos transformar esses cargos de auxiliar judiciário em cargo de técnico judiciário. Quem enviou foi o TRE da Bahia. Enviou para o TSE e depois o TSE encaminhou para o Congresso Nacional. Então hoje existe um projeto de lei do TRE da Bahia só para alterar a nomenclatura de alguns cargos que existem lá dentro do TRE da Bahia. Aí uma deputada qualquer chega e fala o seguinte: já que esse projeto de lei está aqui para mudar a nomenclatura de alguns cargos do TRE da Bahia, eu quero propor algo muito além. Eu vou propor que a partir de agora o cargo de técnico judiciário passe a exigir nível superior. Aí veio o sindicato: é isso mesmo, bora fazer isso e tal. Porque é de interesse da categoria, nada mais justo, né? Aí todo mundo apoiando: é isso aí, deputada, pode fazer essa emenda aí. Aí alguém questionou assim: deputada, mas você não pode fazer essa emenda não, porque para alterar a carreira do Poder Judiciário da União, quem tem que fazer isso é o Supremo Tribunal Federal, que o STF que é o bambambam, que é o manda-chuva dos técnicos e analistas do Poder Judiciário da União. Aí a deputada disse: não, deixa comigo, eu já propus a emenda aqui e a partir de agora é exigência de nível superior para o cargo de técnico. Mais ou menos foi isso que foi feito. Só que o projeto de lei que tramitava lá no Congresso não era do TRE da Bahia, era do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não muda nada, o raciocínio não muda nada, porque o TJDF também faz parte do Poder Judiciário da União. Então, quem deveria ter apresentado essa proposta de alteração de nível médio para o nível superior era o Supremo Tribunal Federal, porque é um projeto de lei que diz respeito ao judiciário e não ao legislativo, mas foi a deputada que propôs isso. Aí o Congresso Nacional foi lá e aprovou esse projeto de lei. Depois de aprovado esse projeto de lei, ele foi encaminhado para o presidente da República, que na época era o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro e a equipe jurídica dele decidiram. A AGU, né, que é o órgão jurídico lá do presidente da República, de auxílio ao presidente da República, disse: esse projeto de lei é inconstitucional. Nós então vamos vetá-lo. Quem deveria ter proposto essa mudança era o STF. Só que aí, algum tempo depois, veio o Congresso e disse: não, tem nada de inconstitucional aí, nós vamos derrubar o seu veto, Bolsonaro, e vamos promulgar essa lei contra a sua vontade. E aí a lei foi publicada, a Lei 14.456/2022, e entrou em vigor. Alguns meses depois, uma situação muito semelhante aconteceu no Ministério Público da União, que tem uma carreira muito parecida com a carreira do Poder Judiciário da União. Foi feita uma emenda dentro do próprio Congresso para exigir nível superior dos cargos de técnico do MPU. E aí foi a mesma historinha. O Congresso Nacional aprovou essa alteração também no MPU. Aí veio o presidente da época, que já era o presidente Lula, com outra assessoria jurídica, e eles disseram: essa lei é inconstitucional, nós também vamos vetar.
E aí, se passaram algumas semanas, veio o Congresso e derrubou o veto também em relação àquela lei que fez a alteração de nível médio para o superior lá no Ministério Público da União. Algumas semanas depois, a ANAJUS, que é a Associação Nacional dos Analistas Judiciários do Poder Judiciário da União e do MPU, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que essa lei, que alterou a exigência de nível médio para nível superior, era inconstitucional. Resumidamente falando, o que o STF disse? Ô ANAJUS, você não tem nada a ver com isso. Você representa os analistas do Poder Judiciário. Nós estamos falando aqui da carreira de técnico. Então essa mudança não vai impactar em nada a carreira de analista. Então, nós do STF vamos extinguir essa ação porque vocês não têm legitimidade para discutir essa questão. Não vem dar pitaco aqui não. Foi mais ou menos por aí. E quando todos achavam que esse assunto já estava enterrado, porque à época a Procuradoria-Geral da República foi consultada e aí rolaram umas notícias aí de que a PGR não ia entrar com a ação direta de constitucionalidade. Já estava tudo meio que enterrado, sabe? Aí do nada, 30 de agosto, é noticiado que a PGR, Procuradoria-Geral da República, propôs essa ação direta de inconstitucionalidade, inclusive requerendo uma liminar, que significa o seguinte: STF, enquanto não é proferida uma decisão definitiva sobre essa questão, se essa alteração de nível médio para nível superior do cargo de técnico é constitucional ou inconstitucional, já nos conceda uma liminar para ficar valendo apenas o nível médio, enquanto não se decide essa questão em definitivo. Então a PGR solicitou essa liminar para o Supremo Tribunal Federal, que até o momento não foi julgado. Ô professor, e o que você me recomenda neste momento? Que já estou ansioso, ansiosa. Calma, isso não depende de você, não depende de mim, então não há muita coisa a fazer. O que eu recomendo é que você continue estudando normalmente, porque é a única coisa que está ao seu alcance. Inclusive, já anota aí, entre os dias 16 e 19 de setembro eu vou realizar o meu último evento com foco nesse concurso do TSE, que é a cartada final TSE. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque serão 3 aulas ao vivo. Na primeira aula eu vou te mostrar tudo aquilo que mais foi cobrado pelo Sebrasp nos concursos anteriores e o que mais tem possibilidade de ser cobrado no próximo concurso. Na segunda aula nós vamos fazer alguns testes, inclusive com correção de questões pelos nossos professores. E na terceira aula eu vou te apresentar um cronograma para você conseguir finalizar o conteúdo até a data da prova. Então a sua participação é obrigatória, porque esse evento é gratuito e é o último que nós vamos fazer. Vou deixar o link aqui, só vem que nós estamos te esperando. Para ser ainda mais objetivo, que eu sei que você fique curioso, curiosa para receber a minha orientação, eu trouxe algumas coisinhas aqui que podem elucidar aí a sua mente. Eu vou chutar aqui algumas hipóteses, algumas situações que eu acredito que podem acontecer. Primeira situação: o Supremo Tribunal Federal pode indeferir essa liminar que foi requerida pela Procuradoria-Geral da República e não mudar nada, pelo menos por enquanto. Pode até ser que mude lá na frente, daqui a alguns anos, quando essa ação for julgada em definitivo. Mas se a liminar for indeferida, não vai mudar nada. O concurso do TSE está mantido da forma que está proposto, do TRF5, TRF1, não muda nada em relação ao TSE, que já está com data de prova marcada, e também em relação aos tribunais regionais federais. Segunda hipótese: medida cautelar, ou seja, liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal. Aí existem algumas sub-hipóteses aqui. Primeira sub-hipótese: apesar da liminar ter sido deferida, o TSE não vai mudar nada, os TRFs não vão mudar nada e vai ficar do jeitinho que tá. Gente, pode acontecer, né? Fazer o quê? Segunda sub-hipótese: os tribunais do Poder Judiciário da União que estão com concurso vigente podem reabrir os prazos de inscrição para aqueles que têm apenas o nível médio e querem disputar uma vaga no cargo de técnico. Então eles reabrem o processo de inscrição e mantêm a data da prova. É lógico que essa é uma situação bem mais complexa, porque, por exemplo, tem alguns TRFs que têm prova esse mês, né, mês de setembro. O TRF da primeira região, por exemplo, a prova é no final do mês. Então é uma situação bem complexa manter a data da prova. Mas é possível. Abre um prazo ali de uma semana e manter a data da prova. É possível? É. Eu acho bem difícil isso acontecer, mas é possível. Terceira sub-hipótese: às vezes, os tribunais do Poder Judiciário da União, que estão com concurso em andamento, vão reabrir os prazos de inscrição para a galera de nível médio poder participar
e jogam essas provas para 2025. Você tá doido, professor? Não acredito que isso pode acontecer. Olha, estou aqui chutando e apresentando hipóteses. Entretanto, se você pegar os vídeos que eu venho falando sobre esse assunto, os anteriores que estão disponíveis aqui no canal, você vai ver que tudo que eu venho falando lá é o que está acontecendo. São muitos anos de experiência, muitos anos de vivência. Então, o que eu venho falando, pega os vídeos anteriores que estão aí, tem 3, 4 anos que eu venho falando desse assunto aí, é o que está acontecendo agora. Apesar de ter demorado um pouquinho, é o que está acontecendo. Ô professor, e tem prazo para o STF analisar essa medida cautelar, ou seja, essa liminar? Olha, não tem prazo. Mas eu, Fabiano, acredito que não vai demorar muito. Talvez o julgamento, a decisão sobre essa medida cautelar / liminar possa acontecer ainda no mês de setembro. Eu acredito que não vai demorar muito, não. Ô professor, engraçado, né, que eu tava pensando aqui, o Superior Tribunal de Justiça divulgou um concurso recentemente somente com vaga para analista. Será que o STJ já tava sabendo de alguma coisa aí que seria proposta essa ação e não quis arriscar? Não sei. É um caso a ser analisado. É um caso a ser analisado. Agora, o que eu tenho a te dizer é que você tem que ter cabecinha no lugar, continuar estudando, porque essa decisão vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos logo garantir a sua vaga no TSE, porque aí não tem desculpa, não tem confusão. Então clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vamos embora participar da cartada final do TSE. Clica aqui, vai para o grupo do WhatsApp, porque lá eu vou te passar, inclusive, todos os materiais complementares desse evento, para a gente dar uma acelerada e aumentar ainda mais suas chances de aprovação, independentemente de quando vai ser feito esse concurso do TSE. Uma hora ele vai ter que acontecer. Ora.